Sejam todos bem-vindos ao nosso 29º com o Sinasef, com o tema o Sinasef, um novo sindicalismo classista e de luta, né? Que demonstra bem a preocupação que nós teremos nesse congresso com a conjuntura que se apresenta. Convidamos todos, então, a participar, né, de todas as etapas desse congresso, e em seguida nós já vamos chamar aqui o representante da nossa central para fazer a saudação inicial. Passo aqui a Moema para dar boas-vindas a todos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Moema Carvalho, sou do Instituto Federal de Brasília, estou na coordenação geral, aqui tem umas carinhas que estão me olhando assim. Gostaria de agradecer todo mundo que veio, todo mundo que está presente, pessoal que veio de ônibus. Teve gente que passou 36 horas no ônibus, isso é um grande feito. Muito obrigada, companheirada. Eu espero que vocês aproveitem o congresso para a gente fazer essa construção da nossa entidade da melhor forma possível. Só queria deixar registrado também e agradecer a nossa equipe de funcionários e funcionárias do Sinasef, que estão trabalhando aí 2 semanas incansavelmente, sem sábado e domingo, dobrando horário, para que vocês tivessem todo esse material, toda essa estrutura. E muito obrigada também à comissão de organização. E agora eu passo a palavra para o coordenador-geral, Alexandre Fleming. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a João Pessoa, ao 29º com o Sinasef. Quero dizer que é com a expectativa de que consigamos fazer um trabalho de forma bastante equilibrada, serena, com as discussões que o conjunto da nossa categoria, a EBTT, espera. Tanto técnicos como os docentes nutrem em torno do conjunto de sessões que aqui estão e em torno do Sinasef expectativas enormes para que a gente possa organizar e lutar pelas demandas reais dessa categoria e fazer os enfrentamentos que são necessários, tanto nos seus campos como também contra o governo federal, na medida do possível. Um grande abraço a todos. Cada passo de movimento real vale mais do que uma dúzia de programas. Um grande abraço. Nós chamamos aqui, então, Paulo Barella, da nossa central, a CSP com Lutas, para fazer a saudação em nome da central. Fica à vontade. Quiser aceitar, fazer parzinho com a gente. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Em nome da CSP com Lutas, da Secretaria Executiva Nacional, quero fazer um agradecimento à direção do Sinasef pelo convite para que estivéssemos aqui no dia de hoje fazendo essa saudação, mas não somente isso, mas acompanhar o congresso desse que é um dos sindicatos mais importantes da base da nossa central e que nós temos uma preocupação, evidentemente, também profunda em relação aos problemas e às situações, as coisas que acontecem no cotidiano das nossas lutas e das relações entre as correntes políticas que muitas vezes levam a algum tipo de crise na nossa organização. Mas nós aprendemos ao longo da vida que as crises são feitas primeiro para serem superadas e darem um salto de qualidade. Acreditamos que o Sinasef também vai ter como saída exatamente dar um salto qualitativo nesse momento. E é necessário que nós estamos vivendo um período bastante duro na história política do nosso país, com as denúncias de corrupção que se avolumam em relação aos governos, e aí nós temos que deixar claro que não são só os governos federal, mas os governos estaduais também estão mergulhados, até porque nós temos que entender que a corrupção, o roubo, a rapina do Estado é parte da metodologia do sistema capitalista.
Então não há capitalismo sem haver corrupção, sem haver exploração da classe trabalhadora e sem haver a rapina ao Estado. Então o que nós estamos vendo é um pouco mais do mesmo que acontece ao longo da história no sistema capitalista. Mas para além desses elementos, há uma crise política muito grande no mundo e aqui no Brasil que está levando os governos, e no nosso caso aqui, no caso de vocês, tanto os técnicos quanto os docentes dos IFES, né, a uma situação de mais arroxo salarial e mais ataques às nossas condições de vida. E, portanto, nós vamos necessariamente, unificados com os demais servidores públicos federais, construir uma poderosa campanha salarial. Essa é uma tarefa que está colocada, evidentemente, para esse Congresso. É uma tarefa das mais importantes que está colocada para os delegados e as delegadas que vêm a esse 29º com o Sinasef. É isso que nós esperamos, estaremos ao lado dos companheiros e companheiras, tanto os docentes quanto os técnicos dos IFES, organizados do Sinasef, que é uma entidade histórica e combativa, para podermos enfrentar o governo federal de Dilma do PT e para enfrentar a política que os capitalistas nos aplicam. As reformas que aí estão sendo apresentadas são reformas para tirar os nossos direitos, e nós precisamos reagir contra elas, assim como garantir recomposição salarial nos nossos salários, e nós temos um acordo com o Fórum das Entidades, que é buscar 27,3%. Independente da política e da posição adotada pelo ministro do Planejamento, o Nelson Barbosa, na última reunião do dia 20, nós queremos deixar claro para todos os companheiros e companheiras que unidos os servidores públicos vão passar por cima dessa posição. Se tem dinheiro para banqueiro, se tem dinheiro para pagar a dívida pública, há que ter dinheiro para valorizar os servidores públicos e o serviço público e, fundamentalmente, o setor da educação federal no nosso país. Grande abraço, bom congresso para todos vocês e vamos construir as nossas alternativas a partir desse congresso. Nós chamamos o Sintef-PB para fazer aqui a saudação às honras da casa aqui para o Congresso. Quem fala em nome do Sintef-PB? Esse aqui é o que está melhor no microfone. Boa tarde a todos e todas. Sou Ranieri, sou um dos coordenadores gerais do Sintef-PB. Em nome da nossa coordenação estadual, a gente sauda todos vocês e esperamos que nesse congresso aponte caminhos que direcionem esse sindicato numa luta efetiva em busca de nossos direitos que estão sendo atacados ultimamente. Então a gente sauda todos vocês e deseja que esse congresso realmente sirva de um momento de discussão e aprofundamento das políticas que estão sendo aplicadas hoje no nosso país, que está atingindo toda a nossa categoria. Bom, dando andamento, então, à programação de hoje, nós chamamos para compor a mesa a Comissão de Organização do 29º com o Sinasef, né, para fazer aqui a aprovação, enfim, do regimento interno do Congresso. Pessoal da Comissão de Organização, Lobão, Moisés, Eugênia e Luiz. Cadê o restante da comissão? O restante da comissão. Eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer isso. O Eugênio está na porta. O Eugênio está ali, só falta mil. Vocês três já dão andamento. Oi. A chave está com dele. A chave está aqui, você já dá aqui com dele. Com Chagas. Oi. Oi. Companheiros Eugênia e companheiro Luiz, do Mato Grosso,
favor, aqui para a mesa. Companheira Eugênia e companheiro Luiz, por favor. Olá, companheiros, boa tarde. A nossa função é a função de organizar o Congresso. A gente espera que ele aconteça de forma bastante tranquila e que a gente possa fazer um bom Congresso, respondendo à ansiedade da nossa base, respondendo à responsabilidade que temos com os trabalhadores da educação básica e tecnológica desse país. E nós vamos começar essa discussão, que é sobre o regimento interno e as pendências. Deixa eu fazer aqui um acordo com a mesa para saber o que a gente coloca primeiro, se as pendências ou o regimento interno. Pessoal, olha bem, o entendimento da mesa é que o nosso credenciamento encerrou na quarta-feira, dia 18, e de lá para cá apenas está a entrega dos crachás e da bolsa. Nesse processo, houveram duas pendências. Uma de Pernambuco e uma outra trazida pelo companheiro da DN de Santa Catarina. Nós vamos trazer os companheiros que apresentaram essa pendência para dizer o que é. Ele diz o que vai ser a pendência. É aberto, se necessário for, a explicação. E se tiver posições contrárias, uma defesa a favor, outra contra, e votação, tá bom? Tranquilo? Pode ser assim? Então vamos encaminhar assim. Companheiros de Pernambuco, tem uma pendência de um delegado no seu credenciamento, então ele vai apresentar o motivo, qual é a razão, e se alguém for contra, a gente faz uma defesa a favor, outra contra e vota, tá bom? Então, companheiro de Pernambuco, companheiro Geraldo. Então, olha, a companheira Eugênia vai explicar aqui rapidamente o que é o problema, depois Geraldo explica. Tá. Boa tarde, companheiros. Bem, recebemos todas as atas, vimos quais delegados, quais observadores, quais suplentes de delegados, tá? E depois que havíamos computados todos os delegados da seção do Instituto Federal do Pernambuco, o coordenador de lá ligou para a comissão, tá? E fez uma solicitação, né, de que aceitássemos um delegado, a substituição de um delegado por um suplente. Isso é possível, todo mundo sabe, desde que o nome do suplente esteja indicado na ata. Tá? A comissão não aceitou, no momento estávamos eu e Luiz Pereira, nós não aceitamos aquela substituição do delegado anterior pelo suplente, porque na ata encaminhada ao Sinasef não constava o nome do suplente. Tá? E aí ele ligou, eu conversei com ele, ele sugeriu encaminhar uma nova ata, mas aí não seria correto, não seria justo, porque seria uma nova ata, né, bem diferente da que foi enviada. Apesar de ter dito que a pessoa que lavrou a ata esqueceu, mas para nós seria um outro documento. Companheiro de Pernambuco, com a palavra. Bom, ser humano é, entre outras coisas, errar. Houve um pequeno erro do nosso secretário, quando ele lá no finalzinho não colocou e eventual substituto. O que aconteceu foi o seguinte: eu, ao verificar isso, quando um nosso amigo desistiu, por motivo maior, então eu liguei e pedi não alteração, era complementação do que havia faltado. A resposta foi negativa. Então eu estou em mãos, infelizmente, né, eu não estou aqui, mas eu posso depois mostrar, quando se enviou o número dos delegados, nós enviamos 13, na lista, 13 delegados, e foi comprovado 6 delegados. Aí o secretário me mostra, eu digo, pede a correção. Aí foi enviada a correção, o aviso, veio
outro documento da Nacional dizendo que nós tínhamos direito a 11 delegados. Voltou-se de novo para lá. Olha, foram 13 delegados. Aí, pela substituição, nós já pedimos o afastamento da pessoa e fizeram a correção. Então, a Nacional chegou a cometer 2 erros. Se fôssemos rígidos, como vocês foram conosco, nós só teríamos direito aqui a 6 delegados. Depois eu mostro a vocês. Foi aceito o erro de vocês, mas vocês não aceitaram o nosso. Então foram 2 pesos, 2 medidas. É esse o problema. Se você erra e corrige, ótimo. Só a Nacional, nós, porque simplesmente nós ficou lá na última linha. Eu disse, na última linha, substituto, eventual substituto. Então, infelizmente, por favor, quando cometerem o erro, não façam reparação, que não fizeram, não deixaram nós fazer. Obrigado, Geraldo. Pessoal, essa é uma prática comum. Houve uma ata, a ata não falava em suplentes. A direção nacional, diante dessa ata, não considerou suplentes. Os companheiros de Pernambuco disseram que foi um erro deles. O secretário do sindicato, quando foi fazer a ata, esqueceu de colocar os suplentes que tinham sido eleitos na Assembleia, e só corrigiram depois. E se a correção for depois, não pode ser da comissão de organização a responsabilidade de credenciar o delegado que foi feita a correção após a data. É responsabilidade desse plenário. Então, por isso, o recurso aqui a esse plenário. Pernambuco está pedindo que seja considerado o seu suplente para que ele possa assumir a condição de titularidade, porque um titular não veio. Todo mundo entendeu isso? Não tinha suplente na primeira ata, só apareceu na segunda. Por isso que a comissão de organização não considerou o suplente. É outra proposta? Não. Então você tem seu tempo, tem que falar em seu tempo, Geraldo. Simplesmente o delegado substituto não veio. Também não veio. Não veio, não adianta mais. O que eu peço é, quando cometerem o erro, não façam correção, como não deixaram a gente fazer. Então não tem a pendência. Pernambuco, o suplente não veio, então não veio o titular, não veio o suplente. É isso, Geraldo? Beleza. A segunda pendência foi uma denúncia de um membro da direção nacional do Sinasef que trouxe para a comissão de organização. Companheiro Dorval, está aí? Cadê o companheiro Dorval? Então, Dorval, vem fazer aqui. É uma denúncia séria, né? Foi feita na comissão de organização e a comissão de organização não tem como tirar posição sobre ela em função de que existe toda uma papelada construída. Então, o companheiro Dorval vai fazer a denúncia. Claro, vai ter tempo, mesmo tempo, para que a sessão denunciada se defenda, depois o plenário se posiciona, tá bom? A maior tranquilidade. O microfone é o que não falta aqui. Então, gente, boa tarde, companheiras e companheiros. Sou Marcos Dorval, do IFSC Santa Catarina, né? Filiado à seção do IFSC. Lá nós temos, desde que adotamos o processo de fazer as assembleias de tirada de delegados, sempre fizemos as assembleias nossas por camping. Saiu o edital chamando a assembleia nos camping. Os camping fizeram as suas assembleias. Eu, infelizmente, só pude participar da Assembleia de São José, por onde saí delegado, e me predispus a participar também da Assembleia do Campus Centro, onde tinha alguns informes a ser feitos sobre o GT Flexibilização, do qual eu participo. Para minha surpresa, quando cheguei na Assembleia, haviam 13 pessoas na Assembleia, e já estava no final do ponto de informes. Terminou-se o ponto de informes, passou-se a campanha salarial e passou-se a tirada de delegados. No momento da tirada de delegados, o coordenador que estava coordenando a mesa falou: nós temos direito a tirar 12 delegados aqui. Eu falei: gente, vocês têm direito a tirar 12 delegados, mas o nosso regimento é bastante claro de que para tirar 12 delegados vocês precisam ter 60 pessoas presentes à Assembleia. E aí me mostraram uma lista onde tinham 61 pessoas naquela Assembleia, que só tinha 13. Eu falei que aquilo era uma forma de fraudar o Congresso. Depois de alguns
algumas discussões, o companheiro Marcos Neves, que também estava na Assembleia, disse, olha, Dorval, não há fraude, porque essas assinaturas são das pessoas, mas a direção do sindicato tem que assumir que passou a lista pelos setores que as pessoas não estão na Assembleia. Então, desse ponto de vista, não tem fraude e, portanto, não cabe a denúncia de fraude. E aí eu realmente reconheci de que realmente não se tratava de fraudar as assinaturas são verdadeiras, que estão na ata, mas trata-se de fraudar a Assembleia, e comuniquei que traria a denúncia ao Congresso e que legitimamente eles teriam o direito de tirar 3 delegados, e ainda sugeri que, como são direção da sessão, poderiam tirar observadores e essa polêmica não viria para cá. Ato contínuo, ficaram 2 pessoas na Assembleia, o coordenador e mais um, e aí o coordenador disse, não, então a gente vai deixar essa Assembleia aberta até a parte da tarde, para as pessoas virem aqui assinar a ata. Eu falei, mas e aí, em que momento vocês vão tirar o delegado? Porque o delegado deve ser eleito na Assembleia. Não, a gente tem uma lista aqui, as pessoas vão conhecer, foi essa a argumentação. E aí era 11h40, eu falei, gente, então eu estou indo embora, porque eu não vou ficar participando disso, agora está avisado a vocês que eu vou levar o plenário do Consinasef. Companheiro Marival, eu hoje não pude abrir meu e-mail, mas o companheiro Marival se comprometeu a estar recolhendo das pessoas que não estavam na Assembleia e assinaram a lista dizendo que a lista passou nos setores. Depois mais eu tenho que entrar em contato, até porque fui pego de surpresa, porque para mim esse ponto não estaria nesse momento no Congresso. Normalmente a gente aprova o regimento e depois entra nas pendências, mas em síntese o que aconteceu na sessão de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, foi isso. Obrigado, Val. Obrigado. Companheiro da sessão de Santa Catarina. O companheiro Felipe vai falar em nome da sessão? Mesmo tempo, companheiro. Boa tarde. Felipe Cássio Jacques, coordenador-geral da seção do Instituto Federal de Santa Catarina. Nós, para facilitarmos a democracia, fizemos assembleia por campos. E realmente é um trabalho muito árduo, porque nós temos sessões no extremo oeste catarinense e também temos no extremo norte de Santa Catarina, como lá em São Miguel do Oeste, em Joinville, e fizemos a assembleia por campos. E tudo correu bem, temos quórum para eleger, tínhamos quórum para eleger toda a delegação que aqui está presente. E o companheiro Dorval fez uma afirmação que não é verdadeira. A nossa assembleia, a assembleia que foi realizada no campus da Mauro Ramos, da escola da Mauro Ramos, do centro de Florianópolis, ela teve início às 10 horas da manhã. Como lá nós já conquistamos historicamente as 30 horas para os técnicos administrativos, foi uma das primeiras escolas do Brasil inteiro que até hoje ainda resiste, está funcionando às 30 horas, nós fizemos um horário que permitisse os companheiros do período da manhã participarem da Assembleia, e os companheiros que entrariam às 13h30, que era o período da tarde, poder participar da Assembleia. Então, quando o companheiro chegou na Assembleia, era próximo das 11 horas, dizendo ele agora que ele saiu em torno de 11h40. Mas a Assembleia foi aberta com a nossa orientação, inclusive convocando toda a escola através de panfletos, que temos aqui na pasta, para mostrar. E a Assembleia começou às 10 da manhã, com informes, e nós já colhendo os nomes dos companheiros e das companheiras que estavam se candidatando para vir como delegados para esse congresso. E assim o fizemos. Na parte da manhã, os informes da campanha salarial unificada, principalmente, porque em todos os campos que nós percorremos, nós levamos a carta que foi aprovada na reunião ampliada do Fórum dos Federais, que está organizando e dirigindo a nossa campanha salarial unificada, como os companheiros estão todos sabendo.
Foi dado todos os informes a respeito do Congresso e os companheiros começaram a descrever os seus nomes para se candidatar a vínculo delegado. Fizemos a mesma coisa a partir da 1h30. Informações, coleta dos companheiros. Vendo o quórum da Assembleia, nós tínhamos direito a 12 delegados para eleger naquele campus, que é o maior campus, inclusive um campus histórico, não é isso? Que todos os Sinazefs conhecem, de todas as greves que foram participadas, da vanguarda que sempre foi aquele local de trabalho. E lá foram eleitos 9 delegados naquela Assembleia, legitimamente. Estou solicitando ao plenário que vote favorável à nossa delegação, que inclusive já estamos com o crachá, porque com certeza foi uma Assembleia legítima, com discussão política, e todos os companheiros que foram eleitos em cima de posição, e já estamos aqui presentes, dispostos a encaminhar esse Congresso e sairmos daqui unificado, principalmente para a nossa campanha salarial unificada, que já temos eixo, já temos calendário, e temos que arrancar desse governo as nossas reivindicações. É isso, companheiros e companheiras. Obrigado, Felipe. Pessoal, a mesa está consultando ao companheiro Dorval, que é o autor da denúncia, se essa explicação do Felipe contempla. Companheiro Dorval, porque se contemplar é retirada a denúncia e fluímos naturalmente. Se não contempla, vamos ter que defender uma defesa contra ou a favor e verificar se reconhecemos ou não reconhecemos os delegados da Assembleia na sua plenitude. Ok? Tranquilo? Não contempla. Não contempla. Então, o que é que nós estamos propondo, pessoal? Nós temos duas coisas a decidir aqui. Todos os delegados serão considerados ou os delegados trazidos para a denúncia que têm direito apenas a 3. Uma defesa de uma posição, uma defesa de outra, 3 minutos e imediata votação. Pode ser assim? Questão de esclarecimento. Companheiros, quero fazer apenas uma observação do ponto de vista metodológico. Nem vou entrar no mérito, nem tomar partido por A ou B. A questão é a seguinte: se existe documentação entregue ao Sinazef e delegados devidamente credenciados, existe documentação oficial que está arquivada e todos os delegados estão com seus crachás. Se existe denúncia formal, até que se prove categoricamente que houve fraude, porque senão a gente vai entrar no debate político de convencimento. Numa seara muito subjetiva. Há provas que houve a fraude, quais são elas? Elas foram apresentadas. Você está defendendo a posição, por favor. Não estou defendendo a posição, a mesa está entendendo método. A mesa está entendendo consensualmente você está defendendo. Não é uma defesa. Respeita a mesa, por favor. É um esclarecimento. Respeita a mesa, está todo mundo achando. Respeitando. Então, por favor, dá lá com o microfone. Mas eu só quero esse esclarecimento da mesa. Então, a mesa vai esclarecer. Se há documento por parte do denunciante. Pessoal, a denúncia não é de uma pessoa qualquer. Só um minuto. Só um minuto. A mesa não vai permitir. Só um minuto. Você está vendo, né, pessoal, como a coisa está acontecendo? Pode falar, companheiro. Pode fazer a sua questão de ordem. Existe uma tese aprovada dentro do Sinazef, no Congresso de Ouro Preto, que toda denúncia feita tem que ser por escrito. Babacena, não é isso? Consta essa denúncia por escrito à mesa? Consta? Me mostre, por favor. Tem denúncia à mesa por escrito? Se não tem denúncia, companheiro. Entendi a questão de ordem. Essa é a questão de ordem. Entendi a questão de ordem. O companheiro Dorval será obrigado a fazer a denúncia por escrito. Ok? A denúncia não é da mesa. Eu quero deixar bem claro que a comissão organizadora recebeu os documentos da sessão e credenciou todos os delegados, todos. Estão todos com crachá devidamente colocado. A denúncia é de um membro da ADN e por isso... Como é? E por isso nós vamos pedir que o companheiro Dorval, na sua defesa, diga os documentos que tem e depois o plenário
soberanamente decide. Ninguém vai decidir nada aqui na mesa. Pode ser assim esse encaminhamento? Doval, 3 minutos, companheiros, 3 minutos. Você tem outro encaminhamento? Pois não. Esclarecimento. Boa tarde, eu sou do Colégio Pedro II, meu nome é William. A minha pergunta que não ficou clara nem na apresentação da sessão, nem de quem denuncia, porque foi aberta a assembleia às 11 horas, pelo que eu entendi. E ela ficou até um determinado horário que eu também não consegui ouvir qual era o horário final dela. Eu quero saber se no momento de eleição dos delegados havia aquele quantitativo de pessoas presentes à Assembleia, porque me parece que além disso, eu quero só saber dessa informação, há uma outra denúncia de que a lista passou nos setores. Então são duas questões distintas. Se tinha gente presente à Assembleia, que é uma questão, e a outra é se passou ou não passou nos setores a lista. Que aí as duas denúncias estão contidas na mesma e são duas coisas distintas. E esse esclarecimento, nós podemos dar 4 minutos de defesa para cada um, e o companheiro que for defender, ele vai dizer literalmente isso, e vai esclarecer o plenário. O plenário vai votar a partir de uma defesa a favor, outra contra, e quem defender a favor vai defender todos os argumentos possíveis, quem defender contra, todos os argumentos possíveis. Dizer que documentação tem, quais são as denúncias que trazem, e isso esclarece. Então, esclarecimento desde as primeiras defesas acontecer. Então, olhe bem, proposta da mesa, 2 defesas, uma pela denúncia, outra contra a denúncia, e o plenário soberanamente decide. Tem outro encaminhamento, companheiro? Tem outro caminhamento? Qual é o outro caminhamento? É outro caminhamento? Deixa as defesas acontecerem. Depois da defesa esclarece. Se a defesa não for suficiente para esclarecer, a mesa, pessoal, nem tem todos os esclarecimentos. As defesas que tem que fazer isso. Outro encaminhamento, companheiro. Deixa o companheiro esclarecer aqui, vamos lá. Alô. Eu sou da seção de São Paulo. É o seguinte, eu quero esclarecimento quanto à questão do Marcos Durval. Porque eu vou ter que votar, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Pronto, ele vai defender, vai esclarecer, está claro isso. Olha, tem um encaminhamento na mesa, abrir uma defesa de 4 minutos para Doval, que vai esclarecer todo o procedimento, e uma defesa contrária da sessão, 4 minutos. Se nessa defesa não ficar claro o suficiente, a gente pode repetir uma outra defesa. Mas, a priori, uma defesa para cada lado. Esse é o encaminhamento da mesa. Outro encaminhamento. O outro encaminhamento é cumprir o estatuto. E o estatuto diz que tem que ter uma denúncia previamente escrita à mesa. Se não existe essa denúncia, que eu posso chegar de denunciar aqui que todos os delegados aqui estão faldados, porque não tinha ninguém na sessão deles aí. Ok, Carlão. Eu posso dizer isso? Está correto. Posso. A preliminar de Carlão está corretíssima. Está corretíssima, a mesa reconhece. Companheiro Doval. Cadê o companheiro Doval? Traz por escrito a denúncia? Agora não. Então, nesse momento, vamos discutir as pendências. Então, vamos passar avante. O Carlão tem razão. Vamos passar adiante, discutir o regimento interno. Tranquilo. Ok? Pessoal, a mesa pede aí os companheiros do sindicato. A mesa pede aí que traga água para a mesa. Vamos lá. Pessoal, a metodologia que nós vamos empregar é a de sempre. Vamos lendo artigo por artigo do regimento. Os companheiros têm aí na sua pasta. Nós podíamos perguntar à assessoria de imprensa, você pode botar o regimento ali? Também. O William Gomes, cadê ele? Não chegou ainda? Pode botar o regimento ali? Não, vai sim. Pessoal, só antes de começar, ele vai propor ali. Nós aprovamos na comissão de organização que a entrega de crachá aos delegados acontece até amanhã, ao meio-dia. Após isso, só os suplentes, que ia até às 5 da tarde. Porém, o companheiro aqui trouxe uma informação que os companheiros Rio do Sul teve problema no seu deslocamento. Estão vindo para cá e houve problema de atraso, é isso?
atrasos de voo, etc. E só vão chegar amanhã no período da tarde, é isso? Não, está vencido, porque eles chegam hoje, 11 da noite. Ah, chegou hoje na noite, então tranquilo. É até amanhã meio-dia, está resolvido o problema deles. Está resolvido o problema deles. Eles chegam hoje meia-noite. Eles estão com atraso no voo. Está resolvido o problema. Mais ninguém, não é isso? Tranquilo? Vamos então para o regimento. Companheiro William, pode botar o regimento lá? Vamos colocar. Todo mundo pega aí o regimento. Quem vai ler aqui, pessoal? Pega aí para você ler. Alguém aí da organização, por favor, traga para cá mais um regimento. Dois. Fala, pega a luz, ó. Vai pegar? Não, meu. Tem gente que vai sair amanhã, que trabalhou hoje, porque hoje é só abertura, a gente conversou 17 horas. Não, não foi isso não, a gente conversou 17 horas. 17 horas? Não, olha só, os suplentes pegam a partir de meio-dia, o secretariado fica até 17 horas. Não, olha só, os suplentes a partir de meio-dia, mas o titular, a gente chegando depois de meio-dia, até 17 horas da manhã. Pessoal, o Fabiano veio aqui trazer uma informação, porque tem pessoas chegando de viagem que meio-dia começam os suplentes. Mas um titular que chegar até 17 horas também tem direito se nenhum suplente assumir o lugar dele. Então até 17 horas que fecha amanhã, porque tem gente chegando de viagem amanhã, tá bom? Foi esse a comissão de organização discutiu. Podemos começar? Então vamos começar pelo que é mais consensual, né? Que são os primeiros capítulos, artigos. E a gente vai fazendo isso devagarzinho. Vamos lá. Pessoal que tiver destaque, por favor, levante o braço e grite bem alto para a gente ouvir daqui. E nós vamos perguntar o nome, porque infelizmente nós não sabemos o nome de todos. Tá bom? O companheiro Eugênia vai ler. E eu estou de cabeça em pé para ver os destaques. Valeu. Regimento interno do 29º Congresso do Sinasef. Capítulo 1. Do período e do tema. Artigo 1º. O 29º Congresso do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Sinasef, será realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de março de 2015, nas dependências do Hotel Ouro Branco, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 431, João Pessoa, Paraíba, sendo precedido pelas assembleias das seções bases, segundo as normas previstas no seu estatuto e por este regimento interno. Artigo 2º. Destaque. Tu anota o destaque? Anota. Tá. Anota. Artigo 1, Fleme. Artigo 2º. O Congresso terá como tema central o Sinasef e um novo sindicalismo classista e de luta. E será desenvolvido em grupos, mesas de debates e assembleia geral, plenária final. Destaque William. Outra pessoa. William e Carlão. William e Carlão. Artigo 3º. Artigo 3º. São objetivos do 29º Congresso Nacional do Sinasef. Inciso 1. Você é o artigo todo, Fleme? Tá. Inciso 1. Discutir e aprovar o temário. Inciso 2. Deliberar sobre alterações nos estatutos da entidade. Inciso 3. Aprovar o plano de lutas para o ano de 2015. Destaque. Mais algum destaque? Só Fleme. Pronto, vamos para o 4. Artigo 4º. A organização do 29º Congresso do Sinasef está a cargo da Comissão Nacional de Organização, indicada pela Direção Nacional e aprovada na 129ª plena. Capítulo 2. Dos delegados e delegadas. Seção 1 da eleição. Artigo 5º. O 29º Congresso Nacional do Sinasef
terá a participação dos delegados e delegadas, eleitos e inscritos conforme o Estatuto da entidade e a resolução aprovada na 129ª plena. Destaque. Parágrafo 1º. São participantes do Congresso, com direito à voz, mas não a voto, a direção nacional do Sinasef, convidados da ADN e observadores devidamente credenciados pela seção de base. Destaque do Fleming. Capítulo 3. Destaque na qual? Na quinta? Artigo na quinta. No quinto. Vanderlan. Vanderlan. Capítulo 3. Das instâncias do 29º Congresso do Sinasef. Artigo 6º. São órgãos do 29º Congresso do Sinasef os grupos de trabalho e as plenárias gerais deliberativas. William e Carlão. E Felipe. William, Carlão e Felipe. William, Carlão e Felipe, é isso? Isso. Beleza. Está anotado. Artigo 6º. Artigo 7º. Caberá à Comissão Nacional de Organização orientar a condução dos trabalhos do Congresso, assegurando as condições básicas de infraestrutura e organização para o bom andamento dos debates. Destaque, Carlão. Carlão, olha lá. Artigo 8º. Os grupos de trabalho são órgãos de discussão e deliberação em seu âmbito. Serão compostos por delegados e delegadas, convidados e observadores, conforme distribuição aleatória estabelecida no momento do credenciamento, e debaterão os temas definidos na pauta e na dinâmica de discussões do 29º Congresso do Sinasef. Destaque de William e Carlão. Mais alguém? Viu Mário? Mário. E Felipe. Parágrafo 1º. Nos grupos de trabalho, as votações serão feitas por levantamento de crachás dos delegados. Carlão. E William. Isso. Parágrafo 2º. Todas as propostas a serem levadas à Assembleia Geral, plenária final, deverão ser apresentadas nos grupos de trabalho e ter pelo menos 20% dos votos dos delegados e delegadas em algum grupo. William, Carlão, que é a mesma natureza. Mais alguém? Toca. Artigo 9º. A Assembleia Geral, plenária final, do 29º Congresso do Sinasef é sua instância máxima de decisão. Serão compostas por todos os participantes credenciados ao Congresso, nos termos do artigo 5º, e decidirão, após a garantia das devidas defesas, artigo 11, soberanamente sobre todas as questões relativas ao temário do Congresso. William e Carlão. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral, plenária final, será dirigida por uma mesa diretora dos trabalhos, composta pela Comissão Nacional de Organização, a quem caberá coordenar os trabalhos, propondo os encaminhamentos e a ordem dos trabalhos, que serão decididos pelos delegados e delegadas reunidos. Pessoal, só um detalhezinho, não sei se atende aos dois já. Aqui já foi aprovado na plena que não é a Comissão de Organização, e sim a Comissão Nacional de Sistematização. Então, desculpe aí, por favor, corrijam. E aí eu quero saber de William e de companheiro, mantém um destaque assim mesmo. Beleza. William e Carlão mantêm destaque assim mesmo, mas, por favor, corrijam. A proposta da plenária é que seja a Comissão de Sistematização. Tá? Beleza, vamos lá. Parágrafo 2º. Para que possa ser instalada e deliberar sobre os temas em discussão,
A Assembleia Geral, plenária final do Congresso, deverá contar com a presença de mais da metade das delegados, delegadas, credenciados, credenciadas. William Carlão. Mais algum destaque? E Doval. Ok. Artigo 10. As deliberações na Assembleia Geral, plenária final, serão feitas por levantamento de crachás das delegados e delegadas. A aferição da proposta vencedora será feita pela mesa por contraste e, quando houver dúvida, através de contagem individual dos votos de cada proposta. Cada delegado tem direito a apenas um voto. Não será admitido o voto por procuração. Artigo 10º. Carlão. Tá? Beleza. Carlão. Pode ir. Artigo 11. Na Assembleia Geral, plenária final, a votação de cada proposta será precedida de uma intervenção favorável e outra contrária à proposta que estiver colocada para deliberação, ou uma defesa de cada proposta apresentada para o tema, de duração máxima de 4 minutos cada uma. Poderá haver mais uma intervenção, dependendo da importância do tema em questão, por decisão da plenária. Carlão. E o William? William, Carlão. Beleza. Parágrafo único. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem a maioria simples dos votos. Okay. Nenhum destaque? Parabéns, aprovamos uma coisa. Capítulo 4 da organização dos debates. Artigo 12. Os debates nos grupos de trabalho, durante o 29º Congresso do SINASEF, serão feitos tendo como base as teses e propostas de resoluções apresentadas para o debate. Carlão. E o William? Carlão e William. Parágrafo único. As delegados e delegadas poderão apresentar propostas de resoluções diretamente nos grupos de trabalho e submetê-las à discussão e votação. Carlão. E o William? E o William. Artigo 13. Cada grupo deverá eleger o seu coordenador e um relator. Caberá ao relator sistematizar as discussões de seu grupo, devendo constar do relatório todas as propostas que obtiverem pelo menos 20% dos votos dos delegados presentes no grupo. Carlão e William. Artigo 14. A DN do SINASEF constitui uma comissão de sistematização a quem caberá a tarefa de, a partir dos relatórios de cada grupo de trabalho, fazer uma sistematização das propostas que irão a debate na plenária geral do Congresso. Carlão. Carlão e o William. E o William. Artigo 15. Os trabalhos do 29º Congresso do SINASEF desenvolver-se-ão de acordo com a seguinte dinâmica. Dia 26 de 3 de 2015, primeiro dia, 15 horas. Abertura do Congresso. Mesa formada pelos coordenadores do SINASEF e as entidades convidadas. 16 horas. Mesa de aprovação do regimento interno e possíveis recursos. 19 horas, mesa de debate, o Brasil que vivemos, palestrantes, Jorge Almeida, Mauriazi, Plínio de Arruda Sampaio Júnior e Valério Arcari. Destaque, do Felipe. Nos palestrantes? Tá. 22 horas, festa de confraternização, Associação dos Servidores do IFPB. Destaque na festa. Destaque na festa também. A festa foi aprovada. Falta endereço. A festa foi aprovada. Parabéns. A festa foi aprovada, pessoal. Destaque, Carlão, na festa. Bota aqui. Bota. Tá?
Dia 27/3/2015, segundo dia. 9 horas. Apresentação das teses sobre o tema 1. Destaque do William. Mais algum destaque, Carlão? Carlão, mais algum? 10h30. Apresentação das teses sobre o tema 2. Destaque, Carlão? Vai, pode ir. 12 horas, almoço. Destaque. 14 horas. Discussão em grupos. Temas 1 e 2. Destaque. Carlão. 19 horas, coffee break. E 20 horas, reunião dos coletivos. Dia 28/3/2015, terceiro dia. 9 horas, mesa de debate. A dívida pública e suas consequências para a classe trabalhadora. Palestrantes: Maria Lúcia Fatorelli e representante da CSP com lutas. 12 horas, almoço. 14 horas, apresentação das teses, tema 3. Destaque, Carlão. 16 horas, discussão em grupos, tema 3. Carlão. 19 horas, jantar. E 20 horas, reunião dos relatores dos grupos para fechamento do relatório, que será submetido à plenária final. Carlão. 29/3/2015, quarto dia, 9 horas. Assembleia Geral Estatuinte, plenária final, com a dinâmica aprovada no regimento interno. Carlão. E 14 horas, encerramento. Destaque também. Artigo 16. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Comissão Nacional de Organização do Congresso, cabendo recurso à plenária. Ok, pessoal, já deu para sentir aí, né, que nós conseguimos aprovar um artigo e um parágrafo por consenso. O resto tudo teve destaque. Então a gente pede ao conjunto plenário a maior tranquilidade possível para definir o encaminhamento, para não perder tempo com questão de ordem, encaminhamento e tal. Então a mesa vai propor um encaminhamento. Preste atenção. A cada artigo que foi devidamente destacado, vamos chamar o cara que fez o destaque, ele apresenta o destaque. Apresenta. Se tiver consenso, a mesa traz para si essa proposta e tranquilamente passamos para o outro. Se não houver consenso, se alguém manter a linha ou tiver outra proposta, defesa sim, contrárias e votação. Pode ser assim? Pois não. Claro. Um outro encaminhamento proposto para o William. Vamos lá. Sim, só quando tiver mais de um destaque, lê cada destaque. Pode ser diferente um do outro, tá? Eu apenas fiz uma série de destaques que tem a ver com uma questão da concepção de organização do Congresso. Isso. Então, me parece que o primeiro elemento que nós temos que debater, que foi debatido na última plenária, é se esse Congresso vai ter a metodologia de grupos de trabalho ou não. Beleza. Então, antes da gente ficar destacando artigo por artigo para incomodar o plenário, me parece que o debate central é se deve ter ou não deve ter os grupos de trabalho e se tiver, de que forma. Beleza. Porque tem desdobramentos. Então, a sugestão é que a gente discuta se vai ter os grupos de trabalho e depois os desdobramentos, porque se passar grupos de trabalho, eu tenho proposta de desdobramento. Se não passar, porque é a proposta que eu quero defender, eu gostaria de já encaminhar as questões de item a item. Beleza. Pessoal, olha bem, preste atenção. Antes de chegar nos grupos, tem um destaque aqui no concepção de temário, tal, etc. Então, o que é que eu estou propondo? Que a gente vai levando destaques, William, até começar a história do grupo. Quando chegar na história do grupo, para-se e faz a história do defesa do grupo, que aí o resto tem... Porque vários destaques têm a ver com a questão do grupo. Correto? Então, vamos de um por um até chegar. Pode ser isso? Então, vamos lá. Doval não? Não acorda isso? Destaque de adendo é quando? Como é? Desculpa, pessoal, o Doval tem razão. Existe no plenário alguém que queira fazer um novo artigo, um novo adendo a esse regimento?
Sim, então, adendo com o companheiro Doval, e no final nós chamamos, não é isso, Doval? Adendo Doval. Desculpa aí, Doval. Tranquilo? Então vamos lá. No artigo 1º, o companheiro Fleming tem destaque. Companheiros, na verdade eu fiz esse destaque, que é o prenúncio de um debate que eu acho que vai ser bastante importante e necessário nesse Congresso e que, a meu ver, é um divisor de águas de como é que vai se dar os procedimentos, articulações e a concepção desse Congresso. O Congresso está balizado em torno do nosso estatuto e dos nossos fóruns. E é preciso que fique claro que o regimento é o regramento no qual um conjunto de ações que foram propostas, desde o tema, o local e o cronograma, irão se articular para que seja efetivamente realizado. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas nesse destaque, porque vai ser importante quando a gente for mais à frente no artigo 3º. Parece simples, mas não é. Mas o que eu quero focar aqui, objetivamente, é o seguinte: existem situações objetivas que estão no nosso regimento e que não podem ser modificadas. E o artigo 1º traz uma que é clara, é óbvia, mas eu preciso chamar a atenção para ela. Ou seja, não podemos alterar as datas e o local desse congresso. Correto? Está claro? A gente pode mudar que o Congresso não vai ser mais 26, 27, 28, 29, que não pode ser em João Pessoa, vai ser na Bahia, não pode, vai ser aqui e nesses dias. Então o regimento tem um limite claro, político e estatutário para ser modificado, e é dentro do regramento da disciplinamento de um conjunto de ações que foram aprovados na convocação da 128ª plena, que é o fórum que orienta as convocações de congressos estatutários, e é o caso desse congresso, e na 129ª, que definiu outros elementos que eu não vou adentrar aqui agora. A única questão que eu pontuo é: existe elementos no regimento que é impossíveis de serem alterados por razões estatutárias e regras claras do nosso Sinasef. Qual é o seu destaque? É exatamente esse. Não pode alterar o local. Não tem nada a ver com o artigo 1º. Companheiro, olha, a gente pede ao plenário que se comporte adequadamente. Você não pode usar do recurso de um destaque para fazer um discurso político sobre o seu entendimento, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, olha bem, está aqui colocado que, sendo prescindido pela Assembleia, está segundo as normas previstas. Pronto. Você tem algum destaque sobre isso aqui? Quer Já fiz o meu destaque, eu acho que vai ficar muito claro. Você fez uma fala, companheiro. É um recurso horrível esse. Aí não ajuda o Congresso, não ajuda o Congresso. Me perdoe. Artigo 2º. O Congresso terá como tema central o Sinasef e o novo sindicalismo de classe de luta. William e Carlão. Calma, não sei nem qual é o destaque ainda. Não, a questão dos grupos de trabalho foi exatamente porque surge pela primeira vez a questão dos grupos. Então, como eu já disse à mesa anteriormente, beleza, me parece que agora o debate é sobre essa metodologia que está sendo empregada pela primeira vez num congresso do nosso sindicato. E é preciso que se faça um debate mais aprofundado, porque há discordâncias sobre isso. Eu levantei exatamente isso para facilitar a discussão e a gente não ficar destaque por destaque até o final. Pessoal, essa foi o primeiro congresso nosso do Sinasef. Nós estamos discutindo a questão dos grupos. E, apesar de ter sido consensual na direção nacional, na época que aprovou isso, a gente deve fazer essa discussão com maior profundidade aqui. Eu estou propondo aqui na mesa, vou ver se os companheiros concordam. Estou propondo 3 defesas em defesa do grupo, 3 defesas contrárias ao grupo, e aí a gente... Não, se vai ter a metodologia de grupo ou não vai ter grupo. Essa é a primeira discussão, correto? É só apresentar a formulação e depois entrar no debate. Não, presta atenção. Vamos lá para o que significa. O regimento traz uma concepção que nós teremos plenárias e grupos. Pelo que eu entendi, a sua proposta é mudar essa concepção, não existir grupo, é isso ou não? Queria
Então o companheiro vai apresentar. Apresenta, sem problema. E vai falar. Até porque, companheiros, eu não quero apresentar um destaque contra os grupos de trabalho. Isso. É bom que fique claro que eu não estou fazendo um destaque que eu não concorde que essa metodologia seja interessante para os fóruns do Sinasef. Agora, o destaque que eu estou fazendo diz respeito à forma como esse congresso foi organizado e o tempo que se teve para organizar uma metodologia como essa, depois de mais de 25 anos de existência do nosso sindicato. Essa plenária que aprovou as datas foi lá no dia 26, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, de fevereiro. Nós estamos hoje no dia 26 de março. E aí, as teses que foram remetidas para esse congresso foram remetidas enquanto caderno de tese, se eu não estiver enganado, e aí eu gostaria de ser corrigido, no dia 19. Eu não tive condições de fazer o debate de todas as teses da minha base. E aí é muito importante dizer, eu não quero deixar aqui nenhuma questão contra a crítica, não estou falando de crítica da organização, eu estou falando que criar uma metodologia onde a gente passa o congresso inteiro em grupos de trabalho e ao final, em 5 horas de plenária final, resolver aprovar essa quantidade de teses que estão aí e que mudam a estrutura toda do nosso sindicato nacional, é no mínimo ignorar todas as experiências que nós tivemos no nosso sindicato. E eu queria só chamar a atenção para isso, porque tem teses muito importantes a serem debatidas, todas elas têm a sua importância. E inclusive vão mudar a estrutura da entidade. E nós vamos fazer isso discutindo em grupos de trabalho, sem essa metodologia nunca ter sido implementada, sem que a base tenha tido condições de fazer o debate de todas as teses. Nós vamos impedir que o debate seja feito de maneira plena com todos os delegados e delegadas desse congresso do Sinasef. Acho importante a iniciativa da direção nacional em querer pautar os grupos de trabalho, mas nós não podemos fazer experiências na maior instância do nosso sindicato. Nós temos que promover esse debate de maneira mais efetiva e privilegiar o bom debate com os delegados e delegadas aqui desse congresso. Colocar linha de corte de 20% significa impedir que muitas das posições que um determinado grupo de trabalho seja minoritária abaixo de 20%, não venha para esse plenário por conta desse regramento. Então, eu queria chamar bastante atenção aos delegados e delegadas que mudar o perfil do nosso congresso por uma reunião de direção nacional, sem que a base de fato tenha avaliado o que pode ser feito em relação a isso, significa criar mais problemas do que aqueles que a gente já tem dentro da nossa entidade. Obrigado. Queria chamar a atenção que eu dou todo o apoio à construção dos grupos de trabalho, mas queria pedir aos companheiros e companheiras delegados e delegadas que o debate tem que se dar nesse plenário, que as coisas têm que ficar muito mais claras do que apenas no caderno de tese, que os esclarecimentos têm que ser dados no conjunto do plenário. E a gente não pode permitir que por uma opção de uma instância que é abaixo da plenária e do Congresso, que é a ADN, a gente possa fazer uma mudança tão significativa sem uma discussão prévia. Obrigado, companheiro. Olha, só um minutinho. Ele apresentou, o Flame você não fez destaque nesse artigo. Você apenas falar. Eu gostaria muito. Olha bem, a mesa, foi apresentada a proposta, há contradição, a mesa está abrindo o seguinte encaminhamento: 3 defesas